Governador Wilson Witzel declara que, abre aspas, genocídio nas favelas cariocas, fecha aspas, é culpa da Bolívia, da Colômbia e do Paraguai. Eu sou Carlos Augusto e este é o canal Afro Mineiro e após a vinheta iremos falar sobre isso. Solta a vinheta aí, DJ. Galera, e parece que o Bolsonaro arrumou um rival para tentar entrar no Guinness Book por falar merda. E esse cara é o Witzel, governador do Rio de Janeiro. O atual governador do Rio de Janeiro deu uma declaração no mínimo polêmica no Rock in Rio. Ele disse que a culpa do, abre aspas, genocídio, fecha aspas, no Rio de Janeiro é culpa da Bolívia, do Paraguai e da Colômbia. E que ele vai à ONU reclamar sanções contra esses países. E na opinião dele, a fronteira entre o Brasil e esses três países deveriam ser fechadas, né? Eu acho que ele está com a ideia de Trump, né? Fazer uma espécie de muro contra os países vizinhos, né? Torná-los o México do Sul. Do Sul não, da América do Sul. Visto que só Trump tem essas ideias. Esse tipo de pronunciamento de uma autoridade brasileira vai pegar mal, né, nesses países, né? Mesmo porque esses países não têm nenhum controle do que ocorre dentro do Brasil. Uma que são países menores que o Brasil, outra que cada país tem sua lei. O que pode ser ilegal aqui é legal lá. E também dizer que são esses os únicos ou os mais que fornecem armas para o crime brasileiro é no mínimo desonesto, né? A gente já viu aí recentemente pessoas sendo presas por comprarem armas nos Estados Unidos e enviarem para o Brasil. Me parece que lá não é legal fazer tal compra, mas aqui no Brasil era e deram um jeito dessas pessoas serem punidas criminalmente lá. Será que se houver uma pesquisa que mostre que os Estados Unidos são os maiores exportadores de armas para o crime brasileiro, será que o Sr. Witzel iria pedir bloqueio de relações comerciais com os americanos? Eu acho que não. E outra, né? Ele está culpando o lado mais fraco. Como eu já disse, eu duvido dele fazer tal acusação contra o país do norte, né? Contra os Estados Unidos ou mesmo países europeus, visto que o Brasil tem algumas alianças comerciais. E outra, o Brasil não teve nenhum problema até hoje com a Colômbia ou com a Bolívia de saírem em guerras. Nenhum problema diplomático com a Colômbia em especial. Com a Bolívia tivemos aquele problema do gás. Uma declaração como essa pode também tornar uma futura negociação de gás com a Bolívia um pouco mais cara, né? Eles já criaram problemas no passado a respeito disso. Com o Paraguai, a gente tem aquele problema da guerra do Paraguai, e tem muita gente ainda no Paraguai que não gosta do Brasil pelo genocídio que o Brasil mesmo fez lá. O Witzel esqueceu desse período, né, que foi feito por ancestrais de pessoas que são ligadas ao grupo político do Witzel. Eu não quero aqui falar de direita e esquerda, e sim do problema em si, focar no problema. E outra, ele também deu uma declaração que na época que ele era juiz, que a função não era da polícia militar civil de investigar traficantes, que era a função da Polícia Federal, e que na visão dele a Polícia Federal nunca cometeu ações brandas contra o tráfico carioca. Mas o que é engraçado, né? Na época que ele era juiz, o Sr. Witzel nunca deu declaração sobre isso ou fez alguma denúncia em algum órgão de justiça do país ou mesmo na própria ONU. Não me lembro do nome dele. Para mim, ele só apareceu na mídia a partir do momento que ele ganhou as eleições. Eu não me lembro do Sr. Witzel falando isso. E mais, né? Essa política dele de sair atirando nas pessoas que moram em favela sem mesmo ter mesmo não, aparentemente não ter a informação se a pessoa está ou não envolvida com um crime, no mínimo suicida não, genocida, né? Porque a gente tem visto aí crianças não, creches que dizem que recebeu tiros da polícia como alvo errado, ou mesmo quando ele saiu de helicóptero
dizendo que iria sair para a ação de sair atirando as favelas. Dizem que ele atirou em igreja. E olha que ele é evangélico, né? Dizem que ele atirou em igrejas evangélicas, mas isso não foi provado. Então eu acho que ele deveria pensar um pouco mais em usar a inteligência, em trabalhar com um sistema de inteligência, né? Esse pessoal gosta tanto de falar dos americanos, mas não usa o que eles usam, né? Os americanos trabalham muito com a inteligência, eles procuram economizar balas quando o assunto é no território deles, é claro, né? E atuam diretamente no foco. Eles focam muito em investigar a vida da pessoa que comete o crime antes de sair atacando essa pessoa, antes de procurar essa pessoa. E por isso é eficiente o serviço deles, porque eles não saem atirando em pessoas nos seus bairros pobres, nos seus guetos. Enquanto essa política do Witzel aí é de político preguiçoso, né? De quem aparentemente não tá ligando com a vida do próximo. Ele tem o papo de dizer que não quer celebrar a morte de ninguém, que quer celebrar a vida, mas essa ideia de ir à ONU é no mínimo para se livrar da culpa que tem caído sobre ele sobre a morte da menina Agatha, que morreu recentemente indo para casa numa perua. Houve um tiroteio da polícia e essa criança acabou morrendo. Ela tinha 8 anos, acabou sendo morta por uma bala perdida, que a polícia civil disse ainda não ter identificado o atirador. O atirador, de quem saiu essa bala, né? Se é da polícia ou dos traficantes. Mas é isso. O senhor Witzel, que quer ser presidente, né? Imagina esse senhor como presidente, né? Falando essas algo que ele fala às vezes. Isso geraria um problema diplomático com o Paraguai, que já não é muito favorável ao Brasil, com a Bolívia, que já tivemos o mesmo problema no período Lula, e com a Colômbia, né? A Colômbia, que é uma das principais aliadas do governo brasileiro de todos os tempos. Como eu já disse, eu não me lembro de nenhum problema diplomático entre Brasil e Colômbia, ou guerra, ou qualquer outro problema, né? Sempre foi um país amigo do Brasil aqui, e aí, de repente, entra um sujeito desse como presidente de 2022, a gente tá lascado com nossos vizinhos, que ele tá querendo tornar o México da América do Sul. O México querendo construir o muro do México na América do Sul contra os 3 países. E outra, o controle da fronteira é um problema que não deveria ser só da Polícia Federal, e sim do Exército Brasileiro. Porque, na minha opinião, a função do Exército é proteger as fronteiras, não é ficar treinando para fazer não sei o que. Deveria estar lá combatendo, tentando tapar esses buracos aí, mas pelo jeito isso não vai rolar no nosso país. Então, galera, é isso. Quem gostou, comenta, curte, compartilha. Quem não for inscrito, que tá vendo esse vídeo, se quiser se inscrever, eu ficaria muito grato. Agora tá em cima da hora, faltou saindo, fui.